Então, por exemplo, essa briga que a gente tem hoje em dia na educação física sobre meio de treinamento, método de treinamento, na verdade é uma briga que por vezes não leva a gente para lugar nenhum e muitas vezes gera mais discussões e afastamento dentro da área do que propriamente ajuda. Por que eu falo isso? Quando a gente fala, por exemplo, sobre aptidão física, a gente tem que desenvolver diferentes componentes ou diferentes capacidades físicas. Então, a gente já entende que o treinamento físico ele tem que abranger diferentes meios e diferentes métodos de treinamento. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da aptidão física, a gente tem que desenvolver diferentes quesitos, como, por exemplo, a própria composição corporal, condicionamento cardio, respiratório, a força muscular, a resistência muscular, e a flexibilidade, por exemplo. Então, quando você pega, esses componentes da aptidão física, por exemplo, composição corporal, cardiorrespiratório, força muscular, resistência muscular e flexibilidade, o que a gente vai fazer aqui é basicamente utilizar diferentes meios e métodos para conseguir melhorar a sua aptidão física. Então, às vezes, você pode até ter preferência para determinado meio, por exemplo, um determinado meio para melhorar, por exemplo, o seu cardiorrespiratório. Se vai ser, por exemplo, uma corrida, ou se vai ser o ciclismo. Enfim, você pode ter a sua preferência, entendendo que os dois vão aumentar, por exemplo, o seu VO2 máximo. Agora, existe também alguma especificidade? Tem que ser uma atividade específica ou é apenas por lazer? É apenas por satisfação da própria pessoa? Então a gente tem diferentes meios que a gente pode utilizar para desenvolver essas capacidades. O que eu vou utilizar vai depender muito do seu objetivo, do seu praticante. Você também tem, por exemplo, diferentes métodos. Então, aqui no exemplo do cardiorrespiratório, eu disse que você pode aumentar o seu VO2 máximo, por exemplo, através da própria corrida ou de um ciclismo, por exemplo. Agora, qual o método de corrida que eu vou utilizar? Vai ser um contínuo? Vai ser um intervalado? Ou seja, a gente tem diferentes meios e diferentes métodos. E esses métodos aqui, por exemplo, eles podem se encaixar em momentos específicos do seu treinamento. Então, eu não preciso ficar o ano todo fazendo contínuo, assim como eu também não preciso o ano todo ficar fazendo intervalado. Porque ao invés de cortar um desses e utilizar somente um, por que eu não manipulo esses métodos de treinamento ao longo das fases de treinamento, ao longo do planejamento? Então, em determinado período eu vou utilizar um método e outro determinado período eu vou utilizar outro método. Posso também fazer variações dos meios, a não ser que realmente seja algo muito específico. Então, como eu disse, existem algumas brigas que mais afastam a classe, mais afastam de uma solução do que propriamente ajuda a resolver um problema que, ao meu ver, é algo que é fácil de ser resolvido.